dia para quem está assistindo a gente, bom dia para quem está aqui também, pessoalmente. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando o primeiro podcast /EBD da Juventude, né? Estamos muito felizes por estar aqui, pela presença de cada um, por você que está nos assistindo, que vai nos assistir posteriormente, enfim. Bom, eu me chamo Stephanie, para quem não me conhece. É um prazer estar aqui. Falando uma curiosidade sobre mim, eu sou uma leitora muito assídua, eu amo livros. Mas também gosto muito de falar sobre diversos temas, principalmente sobre a Bíblia. E, enfim, é um prazer estar por aqui e dividir esse espaço com a Carol, né? A gente hoje vai falar sobre relacionamentos líquidos. Foi um tema que a gente escolheu, assim, já tem algumas semanas de uma conversa. Eu vou passar a palavra para a Carol para ela falar um pouquinho sobre ela e sobre como a gente escolheu esse tema. Tá bom. Bom dia, pessoal. Eu sou a Ana Carolina. Sou psicóloga e aqui na igreja eu atuo com os adolescentes, mas estou sempre aqui também ajudando, às vezes na liderança, alguma coisa que precise dos jovens. E o Marlon fez esse convite pra gente, para eu estar junto com a Stephanie, minha dupla dinâmica. A gente vai estar ao longo de todo esse ano junto com vocês, no primeiro domingo, com esse EBD em formato de podcast. E quando ele falou pra mim, escolham um tema e falem comigo, eu falei pra ele, calma, irmão, não é assim não. A gente tem que pedir direção a Deus, né? A gente tem que primeiro orar, pensar no que vai ser. E Deus tem falado muito ao meu coração, até porque eu trabalho com o Ministério de Adolescentes, eu trabalho muito com jovens também na clínica, de falar sobre essa questão dos relacionamentos. De falar sobre esses relacionamentos que às vezes são muito rasos, não tem profundidade, né? E quando a gente pensou em relacionamento, quando eu pensei em relacionamento, Deus falou no meu coração, não foi só relacionamento de pessoa para pessoa, de marido e mulher, de amigos. É claro que a gente também vai falar sobre isso, mas para a gente falar também um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Será que a gente acaba tendo um relacionamento líquido, raso com Deus? E aí a gente vai trazer algumas indagações aqui nesse podcast hoje. A gente quer trazer um momento de reflexão para vocês em relação a isso. E para vocês participarem de forma mais ativa, a gente trouxe uma dinâmica dos post-its. Foi a ideia da Stephanie, da gente trazer os post-its. Então, Johan vai ajudar a gente, vai distribuir aí alguns post-its. Quem quiser fazer perguntas ou quiser fazer, às vezes, uma consideração, né, lembrou de alguma frase, de alguma coisa que já leu, pode colocar no post-it, que aí a gente lê aqui para todo mundo poder ouvir e faz considerações sobre isso. Bora participar, galera. Podem participar, isso aí, vamos participar. Então, eu vou passar para a Stephanie para ela começar e aí aos poucos a gente vai conversando. Vamos lá, Carol, eu quero conversar com você também e com a galera. Nos dias atuais, a gente tem observado muito essa efemeridade dos relacionamentos, né? No nosso contexto, como sociedade, onde é que a gente lida, enfim. E o que nós chamamos de relacionamentos líquidos. Mas, primeiro, o que é efemeridade? É uma palavra assim muito chique, eu gosto dessa palavra. Mas efemeridade quer dizer brevidade, né? Dessa questão de como que o tempo passa de forma muito rápida, da gente não aproveitar as coisas mais com essa durabilidade. Por isso falar de tempos efêmeros, né? De tempos breves. E quando a gente fala de relacionamento líquido, do que se trata? A Carol até introduziu um pouquinho sobre essa questão de não ser algo concreto, né? Porque quando a gente fala de líquido, a gente lembra de água. Vou usar o exemplo da água, né? Se você pegar água nesse estado aqui, não vou fazer isso. Mas se eu botasse na minha mão, assim, ó, ela iria se esvair pelos meus dedos, ela sairia daqui, enfim. Então, é algo que não é sólido. Se ela tivesse no seu formato de gelo, se eu colocasse ela na minha mão, não estou falando da consideração da gente colocar o gelo derretendo, mas ela ficaria aqui estável. Então, o que a gente traz disso? Dos relacionamentos, né? Porque hoje em dia, a gente não tá bem refletindo sobre, eu tenho uma curtida no Instagram, por exemplo, eu tenho um seguidor novo, caramba, já é meu amigo. Não, às vezes você não tem esse relacionamento tão firme, né? A gente tem essa facilidade do, oh meu Deus, ele já é meu amigo, senão do nada se desfez uma amizade, um relacionamento. Os relacionamentos também hoje em dia são muito rápidos, né, Carol? Muito rápidos, o que a gente observa, o que eu observo às vezes, como eu lido muito com adolescente também, né? É isso, assim, às vezes é alguma coisa que a pessoa te faz pontual ou algum defeito que você acaba vendo na pessoa. E eu sempre falo isso, que quando a gente convive com o outro, a gente sempre vai ver defeitos. A gente só vai ver defeito quando a gente não convive. Você passa a conviver, você vai ver defeito. Ninguém é perfeito, né? Só Jesus.
Então, assim, e aí o que eu observo é que às vezes a gente não se esforça um pouco mais para manter aquele relacionamento, seja de amizade, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de trabalho. Às vezes é uma pessoa tão impulsiva que, não dá mais para mim, porque conviver com essa pessoa, que trabalhar com essa pessoa não dá. E aí já não se esforça mais para aquilo ali e acaba tendo essa efemeridade mesmo, né? Algo se torna algo muito passageiro. Sim, é verdade. E até quando a gente estava falando sobre trazer esse tema, né, a gente trouxe fizemos até um breve estudo sobre o Bauman, que é um grande estudioso de alguns milhões de anos atrás, e ele falou sobre a modernidade líquida, o relacionamento líquido, enfim, aos olhos da sociedade, né, de como que esses tempos são efêmeros, como os relacionamentos são efêmeros, mas a gente queria também trazer um pouquinho aos olhos da Bíblia. Que é importante, né, a gente introduzir para vocês por que a gente pensou nesse tema. É algo moderno e eu diria até, Stephanie, que é algo que a sociedade meio que está aplaudindo isso, né? É meio que assim, não tem problema, é isso mesmo, a fila anda. Quem que já não viu, né? A fila anda, né? A nível mais aí de relacionamento amoroso, mas a gente escuta muito isso é aplaudido pela sociedade, né? Então a gente quer trazer para vocês o que a Bíblia pensa disso, à luz da Bíblia, o que Deus fala sobre isso, sobre relacionamento, sobre relacionar-se com o outro. E aí a gente vai introduzir um pouquinho da Bíblia e um pouquinho dos tempos atuais. Sim, eu quero trazer até um versículo, né? Que, como eu falei, a gente se baseou num estudo de um estudioso, aí, fora que é o Zygmunt Bauman, mas como cristãos, nós precisamos nos apegar à palavra. E eu trouxe até um versículo que está em Colossenses, capítulo 2, verso 8, que diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. E o que você falou, Carol, faz muito sentido, que me lembrou também uma deturpação que o pessoal fala do amor ao próximo, né? Daquele, nossa, acabou próximo, né? Como que as pessoas também usam essa deturpação da palavra de Deus para poder descrever uma coisa que está acontecendo baseada no mundo. Mas a própria palavra diz pra gente não se prender a justamente essas teorias e essas deturpações erradas, né? E falar de relacionamento também, falar de cristianismo e falar de comunhão, principalmente nos dias atuais, tem sido muito importante, né? As pessoas estão entendendo que cada vez mais elas podem viver sozinhas e elas buscam viver sozinhas. E quando a gente volta para a Bíblia, e a gente fala amar ao próximo como a ti mesmo, amar como Jesus amou, a Bíblia nos manda amar ao próximo, estar com o próximo, ter relacionamento com o próximo. E eu fico me questionando, mas se é pra gente estar tão sozinho, né? Se é pra gente estar tão na nossa, por que a Bíblia me manda estar em comunhão? É importante a gente estar em comunhão. É importante. Jesus ele veio justamente, ele morreu na cruz por amor a gente. Então, veja o amor ao próximo aí, né? Ele não estava pensando nele, estava pensando na gente. Então, assim, quando eu penso em comunhão, quando eu penso em igreja, e que hoje muitas igrejas, claro, até o culto online ele é para alcançar, esse podcast aqui online ele é para alcançar outras pessoas, mas por que a gente enfatiza? É importante você estar na instituição também, igreja, aqui fisicamente, porque aqui é o momento que a gente tem de comunhão, aqui é o momento que eu tenho de olhar para a Stephanie e falar assim, caramba, eu acho que hoje ela não está bem. O que está acontecendo, Stephanie? E muitas das vezes que eu percebo, né, que as pessoas não querem ter essa profundidade no relacionamento, é porque quando você se aproxima do outro e você começa a ver que o outro tem defeitos, você também começa a ver que o outro tem problemas. E a gente já tem problemas demais. Então, pra que eu vou querer saber do problema do outro? Até porque quando eu sei do problema do outro, peraí, eu não vou saber só e ficar ali quieto na minha. Eu vou saber e vou querer, de repente, ajudar. Ou então Deus vai me incomodar. Ou então eu mesmo vou falar assim, poxa, mas eu poderia, para esse problema aqui, eu teria como te ajudar. Mas a gente não quer, porque eu vou trazer mais um problema pra minha vida. Então eu percebo muito isso, assim, a gente não quer se aprofundar, porque quanto mais a gente se aprofunda, mais problemas eu trago pra mim. E é tão melhor que eu viva sozinha ali, né? Na minha solitude, então a gente fica meio que nessa daí. Não, e com certeza, né? Isso exerce muita influência desse ser egoísta do século XXI. Eu, enquanto eu não estiver bem, não posso ajudar, não posso fazer nada. Isso é muito tóxico, tanto para nós
quanto pro próximo, né? E principalmente, falando até desses sermos cristãos. Jesus pregou o amor ao próximo, né? Então, assim, a gente pregando o amor ao próximo também, usando a palavra, essa questão não existe o meu sentimento de solitude. Não, eu tô aqui, o outro tá aí e eu posso ajudar o próximo. Eu tenho esse meu papel também de ajudá-lo, né? E também desmistificar essa questão de relacionamentos líquidos. Nós estamos aqui para criar concretude, né? Concretude na palavra de Deus também. E aí, quando a gente fala de relacionamento líquido, eu pensei muito também no relacionamento com Deus. Como é que é o nosso relacionamento com Deus hoje? Porque eu tenho a impressão de que às vezes a gente vive assim: eu tenho um pai que é amoroso, que é bondoso, e que eu vou até ele para pedir, ou então para falar assim: Senhor, que seja feito conforme a minha vontade, né? E quando as coisas não acontecem conforme a nossa vontade, a gente já... então, peraí. Então eu deixo de ir para a igreja, eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de orar, porque eu pedi, mas Deus não fez do meu jeito. Mas quão profundo que é o teu relacionamento com Deus para você entender que aquela forma não era a melhor forma para você, porque Ele sabe todas as coisas. Então, eu até estava lendo um livro, até compartilhei com as meninas hoje, eu estava lendo um livro que é O Deus que Destrói Sonhos. Livro muito bacana. Que ele fala justamente sobre isso, assim, independente se Deus destruiu, né, entre aspas, o seu sonho, que você achava que era melhor para você, porque ele tem outras coisas para você. E às vezes é a gente mesmo que tem que correr atrás, não é Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor eu quero, né? Que filho é esse também que só vai a Deus para pedir? Que relacionamento é esse que só pede, né? Que não é grato, que não pensa no próximo. E aí eu quero deixar aqui para vocês um versículo que é em 2 Coríntios 5,15, que fala assim: e ele morreu por todos, para aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, e ressuscitou. Então, para que a gente não viva mais para a gente, mas viva para Cristo. E aí eu fico pensando, se a Bíblia fala pra gente que a gente deve se voltar para o próximo, que você deve olhar para o outro, você deve olhar para o seu irmão, você deve amar o próximo como Jesus amou, que você não vive mais por você, mas você vive para Cristo, por Cristo. E aí, por que a gente tem essa mania de continuar voltando os nossos pensamentos pro selfie? Sou eu, né? E é até engraçado falar desse conceito de selfie, porque agora, né? Já tem um tempo, né? Selfie, gente. Já tem um tempo que os celulares, eles têm esse modo, né? E aí a gente fica só a gente mesmo. Aí tira uma foto só nossa. Às vezes até chama alguém pra tirar foto junto com a gente, mas assim, qual que é a intenção? Sou só eu, né? Eu falo só de mim. É só sobre a minha vida. E é justamente isso aqui que a gente vem criticar e vem trazer reflexão pra vocês. Será que é assim que a gente deve viver? Será que é assim que Jesus queria que a gente vivesse? Será que essa era a vontade do Pai? Nossa, você falou de selfie agora. Eu vou olhar minha galeria. Não, gente, eu convido vocês a uma reflexão. Olha só, falando sério. Convido vocês a uma reflexão. Abram a galeria de vocês e vejam quantas fotos vocês têm de vocês. Não tem nada lá. Olha só. Quantas fotos vocês têm de vocês. Não importa, você tirar uma foto bonitinha, não. Você não quer me ver. Eu tenho essa mania, eu confesso. Eu abro minha galeria, ai, nossa, eu vou mandar uma foto minha. Ai, nossa, tá horrível. E ainda tem esse hábito, né? Não, a foto tá horrível e tal. Às vezes não tem nada pra fazer, você vai lá e tira uma foto sua. Eu faço isso também, gente. Eu me coloco nesse lugar. Então, assim, é justamente esse olhar pra mim, né? Que o celular trouxe. E que não é que a gente não possa olhar, né, pra gente, não é que a gente não possa ter o autocuidado, não é nada disso. Longe de me falar isso, até porque eu trabalho com saúde mental. Mas é porque a gente também precisa olhar pro outro, é que a gente não pode ficar só olhando pra gente, né? E aí quando a gente vai pensando, assim, eu fiquei refletindo muito sobre esse tema e eu fiquei pensando, caramba, vamos parar para analisar, né? A gente já nasce dentro de uma família, a gente não nasce sozinho. A gente estava aqui agora, até pouco tempo, Joyce está ali cuidando do filho da Camila que está lá no ensaio do louvor. Ele precisa de alguém que cuide dele.
ele é um nenenzinho super frágil, um recém-nascido, precisa de outro que cuide. Sim. A gente sempre precisa do cuidado de outro. Se você está acamado, se você vai para o hospital, você precisa do cuidado de outro, né? Se você vai, sei lá, qualquer coisa que se você vai ao supermercado, você precisa de auxílio de outra pessoa. A gente não é capaz de fazer tudo sozinho. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo aqui para os meus adolescentes assim, gente, cada um tem a sua função e isso é tão lindo, né? Quando Deus pensou nisso, fez cada um do jeitinho diferente, porque Ele queria que a gente vivesse um todo. Tem uma passagem que fala sobre os membros do corpo, né? Como é que são importantes. O pé não faz a função da mão, a mão não faz a função do pé. Você conseguiria viver sem uma das mãos? E aí faz uma alusão assim. Então, o que acontece? Cada um tem a sua importância. E quando a gente entende isso, que a gente não precisa viver sozinho, que a gente não foi criado para viver sozinho, que se você nasceu dentro de uma família, que outras pessoas cuidaram de você, para que você tivesse comida, né, carinho, afeto, tudo para você sobreviver até hoje, que você também deve cuidar do outro, você também deve passar isso adiante. Porém, e aí eu me deparo com umas coisas assim que são muito insanas, assim. Eu tava outro dia vendo uma pessoa que casou consigo mesma, que é chamada... Eu vi, menina! Sologamia. Gente! E, gente, assim... E aí eu não sei nem o que... assim, olhando até... que falar sobre isso. Cuidando da ética pra gente falar sobre isso. Mas, assim, o que você pensa, também aos olhos da psicologia, que leva uma pessoa a fazer essa ação, né? Esse matrimônio? Olha, não sei se de repente ela passou por alguma experiência traumática em outros relacionamentos. Eu não entrei a fundo, assim, né? Nessa questão. Mas eu sei que isso não aconteceu só uma vez. Vem acontecendo. As pessoas vêm casando consigo mesmas e eu até com animais, eu não entendo nem né? qual o sentido. Eu casei com meu cachorro e tal. Mas assim, existem estudos científicos que falam sobre o quão é importante nós vivemos em sociedade. Mas a Bíblia também diz que é importante você viver com seu irmão, você amar o próximo, você ajudar o próximo, né? Então, assim, é realmente insano esse tipo de situação, porque demonstra também essa falta de cuidado. Uhum. Eu vejo assim, nossa, eu casar comigo mesmo é um auto-amor próprio. Gente, é muito importante nós nos amarmos sim, mas nós não somos ninguém sem viver em sociedade sem o nosso próximo, né? Então, assim, é realmente muito, muito curioso também quando a gente fala dessa concepção de amor, né? Uhum. Desse amor líquido, que esse casar consigo mesmo, gente, é total líquido, total. Uhum. Total falta de estrutura, total falta de solidez, de concretude, enfim, realmente são reflexões que nos trazem a essa questão de que onde eu estou, o que eu penso sobre o meu próximo, sobre o meu papel na sociedade, o meu papel na igreja, o meu papel com os meus amigos, o meu papel com os meus relacionamentos com os meus familiares, enfim. E aí eu venho trazendo aqui para vocês também João 13, 34 e 35. O novo mandamento dou a vocês: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Ponto. Amar como Jesus amou. Gente, que difícil. Difícil, hein? Muito difícil. Porque as pessoas são imperfeitas, né? Mas a Bíblia diz: amar uns aos outros, como eu amei. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha que coisa importante, vamos parar aí. Se a gente amar uns aos outros, se a gente amar o próximo, se a gente se dedicar a ter esse relacionamento profundo, a se preocupar com o outro, outras pessoas saberão, pela nossa forma de amar, que nós somos discípulos de Jesus. Vocês percebem quanto que isso é importante? Quanto que a gente precisa exercitar isso? Não é só pelo fato de amar, que já é uma coisa muito grande. Amar como Jesus amou, eu não sei nem se é possível, mas a Bíblia fala pra gente que a gente precisa fazer isso. E aí, se a gente faz isso, os outros veem que nós falamos assim: caramba, ali vai a Stephanie, ela é discípula de Jesus. Eu vejo Jesus na vida da Stephanie. Então, quando a gente fala disso, né, que é sobre relacionamento, sobre ter profundidade no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo, né, de marido e mulher, eu vejo hoje
muitos casamentos também se desfazendo porque as pessoas já casam com o pensamento de que, se não der certo eu separo. Sim. Eu vou ter que... Esse amigo aqui, eu tô fazendo essa amizade aqui, mas se não der, se me irritar, se pensar diferente de mim, se eu gosto do político B e ela gosta do A, então... já não serve mais pra ser minha amiga. E aí exclui do Instagram, exclui da vida, né? E até time de futebol tem sido um Até motivo pra time de terminar futebol. relacionamento, gente. Time de futebol. No geral, relacionamentos no geral, né? Sim, de amizade, de tudo. de família. As famílias estão sendo divididas, né? Nesses momentos que a gente passa, às vezes, momento político ou momento mesmo de campeonatos, né? Surreal. E aí a gente vê essa questão da profundidade, porque se eu tenho um relacionamento profundo, se eu tenho um relacionamento sólido, se eu entendo que o outro ele pode pensar diferente de mim, mesmo assim eu continuo amando essa outra pessoa, eu entendo que ok, cara, você gosta do A, eu gosto do B e vamos seguir a nossa vida assim. Eu continuo te amando, te respeitando e a gente continua seguindo a nossa vida dessa maneira, né? Então a gente é um mandamento, é bíblico, né? E as pessoas vão ver que nós somos discípulos de Jesus. Então acho que aí já dá pra gente perceber a importância desse tema. Vamos abrir para as perguntas, para as pessoal, considerações? então os post-its por aí a gente está recebendo por aqui. Meu querido assistente Johan, obrigada. O pessoal tá participando, hein? Tô gostando de Nossa, ver. Aproveitando aqui, Carol, até para agradecer essa equipe, né? Maravilhosa que Maravilhosa, que tava aqui ontem, montou tudo pra gente. Gratiluz, pessoal que chegou Nicolas. cedo. Gente, é muito bom, gente. Carol, posso fazer pra você? Pode. Deixa eu fazer as perguntas pra Carol. Obrigada! Ela é esperta, né, gente? Ela vai fazer pergunta pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Vou pegar essa daqui. Vocês acreditam que relacionamento líquido tem a ver com crise de identidade? Olha, bacana essa pergunta. Nossa, e faz muito sentido também, né, Carol, com o que a gente falou da selfie, né? Da Desse selfie. olhar pra si. Eu acredito que possa ter relação, sim. E eu acho que, não só com essa questão, eu acredito que o passado da pessoa tem muito a ver com o que ela pensa sobre se relacionar com os outros, né? Porque, assim, às vezes, se ela teve uma relação difícil, uma relação recente difícil, ela já não vai tolerar mais tantas coisas numa relação atual. Seja de amizade, seja de trabalho, seja na igreja. Às vezes é um relacionamento difícil dentro da instituição ali, religiosa mesmo que ela está inserida. E aí ela não vai tolerar mais tantas coisas nessa relação atual. Mas eu acredito que possa ter, Uma crise sim, de identidade. uma relação Até de mesmo, quem eu como sou, você falou, né? né? Essas vivências passadas e até... Gente, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então, nós estamos, infelizmente, predispostos a magoar o outro também, né? Mesmo que sem querer. Sem querer. Então, com certeza, existe essa influência também de... eu não consigo me relacionar com outra pessoa assim por causa de uma mágoa, né? Que outra pessoa gerou. Bom, o que te fez gostar tanto de livros e qual foi o primeiro livro que você leu? Essa pergunta é pra vocês. É pra mim. Você que falou que gosta de livros. Ai, gente, por quê? Olha, o que te fez gostar tanto de livros? Eu comecei a gostar muito de livros, por incrível que pareça, sim. Desde pequenininha eu gosto. A minha mãe me incentivou muito a ler. Então, assim, gosto muito. Comecei com gibis, histórias infantis. Eu tenho todos os meus paradidáticos. Todos da escola. Todos. Até hoje. Um pouco apegada, talvez. E, assim, até o primeiro livro de suspense que eu li foi a minha mãe que me deu. Então, um carinho especial e também parte pelo que eu fiz, né, gente? Eu sou formada em letras, então eu amo livros. Bom, aí vamos lá para a próxima. A importância que a Bíblia dá à comunhão enquanto a igreja. Hebreus 10, 25. Bom, a gente vai ler também Hebreus 10, 25. Deixa eu abrir aqui, porque a pessoa colocou até um versículo. Vai levantando a mãozinha que foi quem fez essa... Não, peraí, deixa eu voltar. Quem fez essa daqui do Vocês Acreditam, do relacionamento? Se quiser falar. Acho que a pessoa não quer. Não. Olha, que bacana, David. A do livro, quem queria saber se eu guardei? Eu sabia. Eu sabia. Algo me diz que eu já sabia. 10 Bom, o quê? Hebreus 25? 10, 25. Tá. Você quer que eu leia? Pode ser, Carol.
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quem é o leitor de Hebreus? Sabia? Ah, foi eu. Tem algumas perguntas que a gente já imagina. A gente já que faz, sabe, né? A importância que a Bíblia dá à comunhão. Tá falando sobre a reunião enquanto igreja, né? Enquanto Sim. comunhão. Que a gente falou uma parte sobre essa questão de ter o culto online. Às vezes a pessoa fala assim, não preciso mais ir à igreja, não, porque a igreja veio até mim. Né? Eu tenho culto online, mas essa questão da gente se relacionar. E digo mais, assim, na época da pandemia, né? Que começou a pandemia, a gente acabava o culto, a gente tinha que ir embora pra casa, né? E eu entrei na igreja aqui na Sílvia um pouquinho antes disso. E eu só vim de fato conhecer as pessoas depois, quando a gente pôde sair pra fazer um lanche, quando a gente ficou aqui por algum motivo, pra organizar alguma coisa que ia acontecer. Porque no momento do culto, você tá no culto, né? Você tá ali focada na palavra, no louvor. Esse é um momento de adoração, esse é um momento com Deus. Mas esse momento de você sair da igreja e perguntar, e aí, irmão, como é que você tá? E aí, vi que você cortou o cabelo, e vi que você tá... Que você é bonito sem máscara. Que você a gente reconheceu, a gente viu outras pessoas, né? Porque a gente via de máscara. Sim. E aí quando tirou a máscara a gente viu outras pessoas. E quando que esse momento é importante? Porque assim, foi assim, e foi principalmente no acampamento que eu convivi com as pessoas, olha a importância da convivência, que eu convivi com as pessoas, que eu falei assim, caramba, o fulano é tão legal e eu nem sabia. O fulano gosta das mesmas coisas que eu e eu nem sabia. É verdade, né? E até trazendo uma questão interessante que a gente descobre com a convivência hábitos interessantes. No acampamento, por exemplo, eu e a Carol era a primeira a acordar, você lembra? Nós éramos das primeiras a acordar, né? Então assim, caramba, a Carol acorda cedo que nem eu, né? E eu queria até complementar com base nesse versículo que, coincidentemente, nesse mesmo texto tem um versículo que eu gosto e está grifado na minha Bíblia, que é o 23, né? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, assim, fala justamente sobre esse apego, sobre a importância da comunhão, que o texto ele fala muito sobre isso, né? Sobre as convicções de fé, sobre esperança, sobre essa comunhão da igreja. Então, assim, eu vejo como que é importante que nós também, como igreja, falemos sobre a importância da comunhão com o próximo, né? Então, assim, excelente pergunta. É basicamente isso que você também falou, Carol. Tem mais um aí? Tem mais uma. O que podemos fazer para evitar relacionamentos líquidos? É possível? Quem é o dono dessa pergunta? Caramba, ele mandou duas, arrasou. Eu acho que é possível. Primeiro, já que aqui a gente está falando para todo mundo que é cristão, né? É um podcast cristão. A gente tem que se basear aqui, se basear na palavra. Aqui não, né? Minha Bíblia tá agora no celular. Mas se basear na palavra, assim. Porque se a gente entende que Deus me criou para eu não estar sozinha nesse mundo e para eu também cuidar de outras pessoas, aqui na igreja, por exemplo, a gente fala muito sobre o discipulado, né? Sobre, além de servir, mas sobre você discipular alguém. E discipular alguém eu acho é tão carinhoso isso, é tão bonito, porque você vai cuidar de outra pessoa. Você vai ter, às vezes, o seu momento ali de oração com Deus, seu momento de relacionamento com o Pai, para você falar de outra pessoa. Às vezes você está intercedendo por outra pessoa, né? E eu fico pensando como é que também chega essa oração aos ouvidos de Deus, sabe? Porque fica pensando assim, caramba, minha filha tá lá pedindo, mas ela não tá nem pedindo por ela, tá pedindo por outra pessoa. Olha que bacana. Ela entendeu qual que é o sentido da palavra. Então, assim, eu acredito que se a gente pensar que, claro que se você estiver numa relação saudável, né, gente? A gente não tá falando aqui de relacionamento abusivo, nada disso. Mas se você estiver numa relação saudável, mas que a pessoa, às vezes, tem defeitos e você também tem. Você tá, às vezes, numa igreja que vai ter defeitos, porque todas têm. Mas que você entende que é aqui que eu quero estar, é aqui que tem o meu chamado. Você pede orientação para Deus e você pede, às vezes, paciência, você pede calma, você pede sabedoria, porque você entende que qualquer relação vai ter essas dificuldades, mas que você não foi feito para estar sozinho. Você não foi criado para viver sozinho.
É isso que a Bíblia nos diz, é isso que a gente também acredita, né, Stephanie? Não, totalmente. E não somente essa questão da empatia, né? Mas quando falamos também de discipulado, a gente, quando ensina, nós também aprendemos, né? O ensino, ele vem também como um aprendizado para quem está, enfim, apresentando esse ensino. Um pouco redundante, mas tudo bem. E como nós podemos evitar esses relacionamentos líquidos? Por aqui também, gente. Olha, olha esse manual maravilhoso. Nós somos justamente esses disseminadores da positividade do relacionamento concreto com Cristo, com a palavra de Deus. Então nós somos justamente essas pessoas que vão combater esse relacionamento líquido, começando nas nossas vidas. E a gente vai se frustrar. Isso aí não tem jeito. Pode ser no relacionamento amoroso, de amizade, na sua igreja. Você vai se frustrar. Isso aí faz parte da vida. Você tem que entender que não é aquela frustração que vai te derrubar ou que você vai querer largar tudo. Imagina, se cada frustração sua você quiser largar tudo e começar uma nova história, gente, isso é cansativo mentalmente. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido também. Mais alguém tem alguma consideração? Tem. Pode ser, a gente espera. Eu até trouxe também um trechinho de uma música que eu acho que todo mundo conhece, de Tom Jobim, que diz assim: fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Então, uma coisa que a gente vê através da Bíblia, a gente vê com Bauman, como a Stephanie trouxe, a gente vê com o poeta Tom Jobim. Então, não é algo que, isso veio da cabeça da Carol e da Stephanie, não. Esse tema que a gente trouxe para vocês é fruto de oração, mas também é embasado. Sim. É isso que a gente quis trazer para vocês, né, Stephanie? Não, totalmente. E eu ia até trazer, Carol, só para encerrar também, vamos esperar as perguntas, calma. Esses 3 tópicos aqui que a gente trouxe no final, sobre o primeiro, né, numa lição, é um resumo, mas a gente comenta sobre isso, né, que, como eu falei, uma vida, o que a gente pode fazer para combater, ou melhor dizendo, para a gente evitar com que essa possibilidade de relacionamentos líquidos aconteça. A primeira é uma vida de acordo com a palavra de Deus, né? O nosso manual de fé e prática, a nossa leitura. O segundo, que é uma vida de liberdade espiritual em Cristo. Cristo é o nosso modelo, né? O amor de Cristo é o modelo que a gente segue. E fortalecer, o terceiro, né, nosso estilo de vida fundamentado na transformação que experimentamos em Cristo. Ou seja, Ele é o centro, né? E nós temos mais uma pergunta aí. E é basicamente isso. Tá. Então, pode falar? Quem fez? Pode. A Jéssica colocou aqui sobre a questão do casar consigo mesmo. Acredito que as pessoas não querem ter o trabalho de viver uma vida a 2. É cômodo muitas vezes e é mais fácil. E aí deixa um questionamento: ficar só ou viver num relacionamento imperfeito? É o tema da próxima EBD. Legal! Ficar só ou viver num relacionamento imperfeito. Vamos aproveitar para soltar um spoiler aí? Aproveitando para divulgar que esse é o próximo tema da próxima EBD, né? Então, assim, ela falou que às vezes as pessoas não querem se dar um trabalho de viver essa vida 2, né? Porque é difícil. Você pensa, você casa com uma pessoa que foi criada de maneiras diferentes, que tem manias, né? Se a gente for sentar aqui com cada casal, cada um vai falar assim: porque fulano faz assim. Mas você deixa isso aqui jogado. Todo casamento tem isso, não tem jeito. Mas, o que te faz permanecer ali junto? É uma escolha, né? É uma escolha diária. E quando a gente entende que também... Aí eu vou entrar, né? Mas é rapidinho, gente. Que o casamento você não tá sozinho. É um cordão de 3 dobras, né? Você não tá sozinho. Deus está ali no meio. Então você entende que o sentido é mais profundo. É além. Não é só a relação marido e mulher. É a relação que você tem com Deus também. Porque é algo que você pede a bênção diante de Deus. Então é uma relação para além. Mas aí a gente deixa pro próximo, tá? Mas gostei pra caramba. Ela aproveitou para soltar um spoiler. Aproveitou para soltar um spoiler. Foi esperto. Gente, eu acho que é isso. A gente quer agradecer a presença de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. E a gente vê vocês na próxima, né? No caso, no primeiro domingo de abril. Isso aí. É isso. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.